E aí, galera, tudo bom? Bom dia. Sou o professor Luiz Antônio e venho aqui agora falar sobre a lei da inércia. Primeira lei de Newton. Beleza, galera? Vamos agora conversar um pouquinho sobre a lei da inércia, tirar umas dúvidas sobre o assunto, né? É simples, o vídeo é curto e traz um conhecimento legal. Vamos lá? Vou expor agora para vocês aqui o slide que eu preparei sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Eu sou o professor Luiz Antônio, se inscreve no canal. Valeu! Vamos lá, né? Na ausência de forças, ou se estas forças se anulam sobre um corpo, este corpo permanecerá em repouso ou em movimento uniforme. Esse é o enunciado mais comum da primeira lei de Newton, né? É dizer que se um corpo não está sendo empurrado ou puxado para lugar nenhum, então ele permanecerá parado. É basicamente isso que está dizendo essa lei. Não é assim muito difícil de entender isso, né? Um corpo só se moverá, só sairá do repouso, só vai sair do estado de parado para o estado de movimento se alguma coisa agir sobre ele. E um corpo só muda o seu estado de movimento se alguma coisa atuar sobre ele, alguma ação, alguma força atuar sobre ele, né? Enfim, na ausência de forças ou se elas se anulam, então o corpo vai permanecer no mesmo estado que ele está. Isso é a primeira lei de Newton, é a definição, é o enunciado da primeira lei de Newton, né? Então vamos lá, repouso. Repouso? O que seria repouso, hein? Não, galera, repouso não é dormir para física, não é? De repente o médico falou com você, você tem que ficar em repouso. É ficar deitado, ficar em estado de inércia, de repente. O que seria o repouso? Repouso, para a física, é simplesmente não se mover, né? Essa imagem aí, ela é uma brincadeira que eu estou fazendo para expor para vocês que repouso é um conceito físico bem definido, né? O conceito físico de repouso, está aqui nesse slide, ó, é ficar parado em relação a algum referencial inercial. Depois, essa palavra referencial inercial, vamos suprimir a palavra inercial, porque eu não defini aqui o que é um referencial inercial. Mas repouso para física é estar em movimento ou estar parado. É estar parado. Mas o que define se a gente está parado em movimento? É o referencial que está olhando para a gente. É em relação ao que nós estamos parados. Só para você ter uma ideia, eu olho para essa maçã sobre a mesa. Aí eu pergunto, será que essa maçã está parada? Professor, você está ficando doido. Claro que a maçã está parada. Ela está parada em cima da mesa. Vamos pensar melhor. Se em relação ao óculos, ela está mudando a posição dela em relação ao óculos, ela está se afastando ou se aproximando do óculos que está sobre o livro? Não. Logo, ela está parada em relação ao óculos. Ela está parada em relação a algum referencial. Ela está em repouso em relação ao óculos. Mas se por acaso imaginarmos que essa maçã está no planeta Terra e o planeta Terra está se movendo em torno do Sol, então não estaria essa maçã se movendo junto com a Terra em torno do Sol? Então, em relação ao referencial Sol, essa maçã está em movimento. Então, a relação à definição de repouso ou movimento, ela depende do ponto de vista, depende do referencial. Obviamente, quando eu digo que um corpo está em repouso, é em relação a um referencial. Essa maçã está em repouso em relação ao livro, em relação ao óculos, né? Em relação à mesa. Beleza, galera? Isso é repouso. Então, a lei da inércia diz que se sobre essa maçã não atua nenhuma força, então ela está em repouso e permanecerá assim. Mas será que sobre essa maçã não atua nenhuma força? Eu acho que atua. Por exemplo, a base da mesa está sustentando a maçã.
Então, a base da mesa está exercendo uma força sobre a maçã para cima. Em contrapartida, a terra atua sobre a maçã, puxando ela para baixo. Por que a maçã não cai? Porque a mesa está sustentando a maçã, né? Então, se a mesa sustenta essa maçã, ela não cai. O que está acontecendo nessa maçã? As forças que atuam sobre ela estão se anulando. Tanto a força gravitacional, que puxa ela para baixo, como a força de apoio da mesa, que sustenta ela. Então, há uma atuação de duas forças em sentidos opostos. E essas duas forças se anulam, de forma que a maçã permanece em repouso. Beleza? Então, vamos lá. Movimento uniforme? Ué, de que esses caras estão falando? Seria um uniforme se movendo por aí? Claro que não, galera. Não é isso que está acontecendo. Não é disso que estamos falando quando falamos de movimento uniforme. Estar em movimento uniforme significa se manter com a mesma velocidade. Significa não mudar de velocidade, né? Então, a definição precisa do movimento uniforme está aí, ó. Um asteroide se deslocando em regiões muito distantes. Os asteroides que viajam pelo espaço, em regiões distantes de outros astros ou corpos celestes, eles viajam com velocidade uniforme. Ou seja, não muda de velocidade. Não tem nada que está empurrando ele para aumentar a velocidade. Não tem nada que está freando ele para reduzir a velocidade. No espaço não tem resistência do ar, não tem atrito, não tem nenhuma força capaz de pará-lo. Também não tem nenhuma força acelerando esse objeto. Então, ele permanece em movimento uniforme. Esse objeto está em inércia. Por quê? Porque não há nenhuma força atuando sobre ele. Ele está em estado inercial. Beleza, galera? E agora? E um carro em movimento na rua? Será que esse carro pode estar em movimento uniforme? Veja bem. Se o carro não muda a velocidade dele, você está olhando para o velocímetro que está lá, 60 km por hora. A velocidade está mudando? Não está mudando. Movimento uniforme. Professor, mas o motorista não está pisando no acelerador? Tá. Mas sabe para que ele está pisando? Para que o carro não venha a parar. Porque se ele tirar o pé do acelerador, o atrito entre as rodas e o eixo do carro, no motor, a resistência do ar, todas essas forças vão tirando o movimento do carro, vão reduzindo o movimento do carro. Então, ele precisa de uma força que compense essa perda. Então, ele precisa acelerar. O motor vai forçar o carro a se mover para frente. Em contrapartida, essas forças de atrito, resistência do ar, vão forçar o carro para trás. Então, força do motor para um lado, força de resistência para o outro lado, elas se anulam e o carro pode se mover em movimento uniforme. Mas esse é o caso em que o carro está em movimento, mas um movimento uniforme. Por quê? Porque não tem forças atuando sobre ele? Sim, tem. Só que elas se anulam. Portanto, o movimento fica constante. Ou seja, esse carro está em estado de inércia, movimento uniforme. Por quê? As forças se anulam sobre ele. Ele permanece com a mesma velocidade. O asteroide, o mesmo caso, continua com a mesma velocidade, porém não há forças atuando sobre ele. Por isso ele permanece com a mesma velocidade. Beleza, galera? Espero que tenha sido uma aula que tenha ajudado a compreender o sentido de algumas palavras da física, por exemplo, movimento uniforme, repouso, estado de movimento, força, né? Então, a ideia aqui é trazer para vocês uma forma de elucidar os conceitos físicos, beleza? Então, inércia é a lei da física que retrata a situação em que um objeto estará parado ou em movimento uniforme devido ao fato de as forças que atuam sobre ele se anularem, ou até mesmo não havendo força sobre eles. Beleza, galera? Muito simples, fácil, direto, tranquilo. Tire suas dúvidas se for necessário. Fui. Isso aí. Fim da nossa aulinha. Beleza? Olha só o que tem aqui. Opa, do lado de cá. O que tem aqui, ó. Tá vendo esse A aqui no fundo? Esse A aqui, ó, está falando sobre aceleração.
Então, a lei da inércia, em nenhum momento falou sobre aceleração. A lei da inércia, ela fala do oposto disso, fala de que o objeto não acelera, não que ele vá acelerar, né? Então, vamos ficar esperto que, eventualmente, numa próxima videoaula, eu vou falar sobre a situação em que há aceleração. Mas aí a gente acaba saindo da lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, e entrando na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Essa é uma lei muito importante que a gente tem muitas continhas para serem feitas, exercícios, né? Então, atenção. Segunda lei é princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, alguém lembra o que é? Ação e reação. Galera, não confunda, hein? A primeira lei de Newton, inércia, é usada de maneira errada por aí. Não significa preguiça, não. Ah, professor, estou em inércia aqui, ó, estado de inércia. Vixe, não consigo nem me mexer. Não, nós estamos falando de preguiça, não. Estamos falando da ausência de forças que atuam para mudar a velocidade do corpo. Valeu, galera. Beijinho nas crianças, hein? E é o fim da aula.